Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, usando máscara e levando álcool em gel com vocês. Sempre respeitando a distância entre as pessoas e, como eu falei, só se for uma necessidade. Antes do vídeo começar, passar os recados importantes para vocês. Número 1, o prazo final para entrega de todo o conteúdo de vocês foi ontem, dia 10 de maio. Então, no máximo do máximo, vocês têm entre hoje e amanhã para entregar o que estiver atrasado, ou seja, coisas que você já começou e não deu tempo de terminar. Ou seja, não é para começar tudo hoje para entregar amanhã. Começou, por exemplo, no final de semana e não deu tempo de terminar, você tem até amanhã chorando no máximo para me entregar, ok? Por quê? Porque assim, os outros 2 dias dessa semana eu vou poder usar para fazer os feedbacks e as correções, ok? Então, só para repetir, o prazo final de entrega para tudo foi ontem, acabou. Só pode me entregar quem está com atraso. Pessoas que já começaram, que eu já pedi para corrigir, e aí vocês podem me entregar, ok? Então vamos lá. Segundo recado é: continuem participando das rodas de conversa. Lá eu estou conseguindo tirar as dúvidas de vocês, estou conseguindo explicar para vocês melhor coisas muito mais práticas, pequenos detalhes, às vezes coisas que vocês não entenderam do vídeo. Então, aquela coisa de sempre. Às vezes vocês não deixam comentário no vídeo, mas eu posso ajudar na roda de conversa, então continuem participando. Hoje a gente vai fazer um breve briefing, mais exemplo, da capa para o núcleo onde a Kátia vai apresentar, e o tema dela são tirinhas. Então vamos lá fazer um resgate aqui de memórias de algumas coisas. Na mostra do ano passado, cada núcleo apresentou, né, alguma coisa. Então, por exemplo, teve o espetáculo de dança do Baby Class Ballet, teve o de programação, teve o nosso de artes digitais e assim por diante. O tema que a Kátia está trabalhando esse ano como NC são tirinhas. Eu cheguei a passar algo de tirinhas para vocês, ok? Mas a gente não se aprofundou muito. Eu passei até na parte mais de ilustração, dos de 12 a 13 anos, mas o de vocês ficou mais focado mesmo nas colagens. No caso da Kátia, ela trabalhou as tirinhas mais simples, que tem começo, meio e fim. E só para explicar para vocês o que é uma tirinha e qual é a diferença de uma tirinha para uma história em quadrinhos. Então vamos lá. Uma história em quadrinhos, ela tem o intuito de ter mais páginas, mais quadros e de contar uma história com começo, meio e fim. Não que a tirinha não tenha isso, ela tem. Só que ela é estruturada de um jeito diferente. Então uma história em quadrinhos, ela vai ser sequencial. Ela pode ser um único volume com uma história grande, podem ser 5 volumes de histórias pequenas e assim por diante. Mas a história em quadrinhos tem a pretensão de contar uma história. Enquanto a tirinha, ela geralmente tem a ver com alguma crítica. Ou seja, crítica, gente, nem sempre é falar mal, é só fazer você pensar algo em relação a alguma coisa. Pensamento crítico, você pensar analiticamente, você pensar analisando. E as tirinhas têm esse poder de fazer com que as pessoas pensem em alguma situação específica, só que num quadrinho bem menor. Para dar um exemplo mais prático, a maioria das tirinhas são encontradas em jornais, em revistas. Elas costumam ter esse caráter de charge, né, de cômico, de algo engraçado, e por trás tem a crítica pensando no que acabou de acontecer, ok? No nosso caso, como a gente vai fazer? Então, o briefing da Kátia é basicamente esse. Os alunos dela estão fazendo tirinhas. Eu gostaria que vocês vissem alguns dos vídeos da Kátia para entender melhor sobre o que são as tirinhas, para que a gente tenha uma ideia. Mas basicamente o que eu pensei para essa capa foi que o fundo fossem várias tirinhas colocadas juntas, que podem ser as tirinhas dos próprios alunos da Kátia, só que no exemplo de hoje que eu vou passar no Canva, vão ser tirinhas que eu peguei do Google. Então, só para vocês entenderem. Esse é um briefing explicando qual é o tema que a Kátia vai apresentar, para que a gente possa fazer a capa,
Lembrem sempre que o Núcleo de Artes Digitais é responsável pelos convites, pelo programa de dança, pelas capas e por todo o material digital gráfico que é usado pela aba, ok? Então, lá no nosso exemplo visual, o que nós vamos fazer na nossa gravação de tela é criar uma capa, lembrando que isso é um exemplo. Na capa final, nós podemos usar as tirinhas dos alunos da Kátia para fazer, mas o que eu vou mostrar para vocês no Canva vai ser usando algumas tirinhas que eu encontrei na internet, ok? Então vamos lá. Então vamos lá fazer o nosso exemplo aqui no Canva, ok? Como eu falei no começo do vídeo, a ideia é conseguir produzir uma capa para os trabalhos da Kátia de cultura digital. E o tema que ela está trabalhando com os alunos dela são tirinhas digitais. E ela tem temas específicos que ela está trabalhando com os alunos dela, como eu falei no começo do vídeo. Eu acho legal, acho importante que vocês visitem aí os vídeos da Kátia para a gente dar uma atenção maior e ter mais sentido na hora de criação. Esse vídeo que eu estou passando para vocês é um exemplo, é uma ideia de como a gente pode fazer a capa, mas não quer dizer obrigatoriamente que é a capa final da amostra, ok? Então vamos lá. Vou pegar aqui um formato de cartaz, vou deixar ele carregando. Então, tudo bem até aqui. Lembrem sempre que o Canva, ele depende da internet para funcionar, então é essencial, é muito importante que vocês estejam com a internet bonitinha, ativada, para poder dar tudo certo. Bem, primeiro de tudo e antes de mais nada, eu já salvei as imagens aqui no celular para serem usadas, então novamente eu vou reforçar para vocês como que funciona. Você vai ter imagens no seu celular, que estão lá na galeria, você vai vir no botão de upload e você vai colocando essas imagens dentro do Canva. Uma vez que ele está dentro do Canva, você pode logar tanto aqui pelo aplicativo quanto pelo navegador, né, usando no notebook ou computador, que você vai ter as mesmas imagens. O Canva funciona com base em login e senha, ou seja, tudo que você faz vai ficando salvo num grande backup interno aí do aplicativo. Ok? O exemplo que eu vou mostrar é o seguinte. Vamos imaginar que essas imagens que eu vou colocar de fundo, na verdade, são tirinhas dos alunos da Kátia, ok? Então, carreguei aqui, ó, fiz o upload de todas as minhas imagens e agora eu vou começar a usar. Primeiro de tudo, antes de mais nada, vou tentar editar aqui, ó, a visualização da minha página. Na verdade, eu vou trocar um pouco o formato dela. Vou voltar. Vou colocar um formato deitado, porque é bem melhor. Quando eu iniciei o Canva, eu acabei colocando um formato em pé. E aí não é tão bom para o que a gente quer fazer, ok? Então vamos voltar aqui. Botão mais. Vou vir aqui, ó, tamanho personalizado. Vou colocar largura 1000 e altura 750. Tá vendo? Ele vai ficar um grande retângulo, o que eu já tô bem satisfeita de que seja um retângulo, porque realmente é para mostrar um exemplo. E a gente tá falando de tirinhas, né? Tirinhas, elas são uma versão menorzinha de quadrinhos, como eu falei na introdução para vocês. Elas têm uma ideia de passar uma crítica, né? Ou alguma coisa similar a isso. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer aqui uma montagem, colocando essas imagens como se elas fossem o fundo. Não precisamos se preocupar com os espaços em branco, que depois a gente pode preencher com elementos que tem a ver com quadrinhos e assim por diante. Então, eu vou pegar aqui as tirinhas e vou colocando, tentando encaixar elas. Depois a gente pode tentar encaixar mais tirinhas. Ok. Diminuir aqui um pouquinho, colocar essa
Acho que essa até cabe aqui, ó, no cantinho. Diminui, mais pra cá. Aí essa eu posso pôr um pouco mais para cá, pro lado, certo? Ok. Feito isso, o que eu vou começar a fazer? Eu já tenho que ir pensando no espaço. Então, novamente, reforço. A gente tá fazendo isso aqui imaginando que seriam com as tirinhas dos alunos da Kátia. Ok? No caso, como eu falei, eu peguei tirinhas da internet. Aí aqui, o que eu vou fazer? Tá vendo que o espaço tá bem preenchido, né? Então, eu vou pegar, reduzir um pouco essa tirinha para ficar todas do mesmo tamanho. Arrasto um tequinho pro lado. Ok, aí agora eu vou repetir. No caso dos alunos da Kátia, como vários alunos vão enviar, a gente não vai ter que se preocupar que a tirinha vai repetir ou não, porque obviamente ela não vai se repetir, vão ser tantos alunos que a gente vai conseguir usar tirinhas mais diferentes possíveis. Não tenham pressa de fazer, tentem fazer com calma, porque como são muitas imagens, às vezes o Canva pode sim ter o quê? O famoso travamento ocasional, que todos os aplicativos têm. Então, aí aqui, ó, preencho esse espaço, tentando deixar da altura. Então, aqui a gente já tem um grande plano de fundo legal para trabalhar. Eu vou pegar a ferramenta Elementos e aí começa. Dentro de Elementos, eu vou procurar a forma de quadrado. Não se preocupem com a cor, não vai ficar dessa cor. Tudo da Kátia sempre tem a ver muito com sustentabilidade, com o meio ambiente. Então eu vou escolher uma cor verdinha. E depois, de pronto, eu vou pegar esse meu objeto e aplicar uma leve transparência. Estão vendo? Ele também vai ficar mais ou menos na medida de uma tirinha. Então aqui eu acho que ficou perfeito. Ok. Eu vou duplicar e pôr uma cor mais escura agora por cima. Pode ser a mesma cor, tá vendo? Que eu só desço um pouco e coloco aqui. Por quê? Para criar o efeito de que é uma luz por trás ou uma sombra por trás. Ok. Temos aqui nossa parte principal. Agora eu vou vir aqui com a ferramenta Texto. E do mesmo jeito que a gente fez a capa para o ano passado, a gente vai fazer a capa para esse ano. Então, eu vou escolher uma letra que eu acho que fique legal. Vamos lá. Pegar aqui, ó, inserir um título. Antes de mais nada, vamos mudar, né? Vou colocar aqui. Mostra de cultura digital. Ok. Aí agora a gente vai trabalhar a fonte. Novamente reforço para vocês que o Canva tem escolhas gratuitas e tem escolhas pagas. A gente só precisa pegar a melhor escolha gratuita disponível para usar. Como se trata de um quadrinho, a gente pode pegar uma fonte que tem cara de quadrinho, tá vendo? Ah, mas ficou pequeno. Lembrem sempre que vocês podem aumentar o tamanho das coisas, viu? Aí vem aqui, deixa um pouco mais pro meio, ok? Essa cor também, vamos colocar um negrito. O negrito deixa a letra um pouco mais grossa. Vou vir aqui na cor e o que eu vou fazer é, eu vou pegar esse verde bem mais escuro, vou deixar ele bem escuro, mas não chega a ser preto. Ok, tudo certo. Volto pro começo, vou duplicar e esse segundo eu vou colocar uma cor mais clara. Por quê? Para dar o efeito de sombra. Então, ó, se eu arrastar para o lado, vai dar o efeito certinho de sombra que eu quero que se pareça. Então, é aqui, ó, ajustar. Desce um pouco, vai pro lado, desce um pouco, vai pro lado. Acho até que a gente pode colocar um verde um pouco mais claro, quer ver?
vem aqui, ó. E tcharam, pra dar mais contraste, assim. E tá basicamente feita a nossa capa para mostra de cultura digital. Eu posso até baixar um pouco mais, eu vou vir aqui em ajustar posição, só reforçando que no lugar dessa arte, né, dessas tirinhas, nós usaríamos o quê? Nós usaríamos as tirinhas dos próprios alunos da Kátia. Então, isso é um exemplo, uma ideia que eu pensei que eu acho que pode ficar legal, que é usar as tirinhas dos alunos dela para criar a capa desse ano. Se você tiver alguma ideia diferente, algo que você acha que vai ficar mais legal, por favor, compartilhe aqui com a gente nos comentários, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da ideia. Como eu já falei para vocês e reforço em todos os vídeos, se você conseguir produzir algum exemplo de capa, fez essa capa bonitinha, envia pra gente sempre via WhatsApp com o seu nome. Procurem continuar participando das rodas de conversa, afinal é o contato que eu tenho ao vivo com vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, procurem deixar aqui nos comentários ou na roda de conversa ou via WhatsApp, que eu tô sempre respondendo vocês para que a gente continue se comunicando, ok? Reforçando que esse vídeo foi um briefing de como é o trabalho que a Kátia vai apresentar com os alunos dela no núcleo de convivência e que isso é uma ideia. Nós podemos produzir mais ideias. Então, me diga como que você imagina que pode ser a capa da Kátia. Eu imaginei uma capa, como eu falei e mostrei no vídeo, que o fundo são diversas tirinhas e aí mostra, e aí o exemplo, tudo bonitinho, 2021, tudo do jeito certo. Mas esse é um exemplo meu. Eu quero ver qual é o exemplo de vocês, ok? Então, muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e